Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla e está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Eu estou muito feliz aqui, usando o quê? Todas as instalações do Luna Aba, sendo muito bem recebida pelo Luciano Lacerda e a Aida Brito. Então, recebam com muito carinho a Aida Brito aqui na minha frente. Minha gente, uma salva de palmas. Essa mulher espetacular. Obrigada. Muito mais linda pessoalmente, ainda por cima. Obrigada, querida. Obrigada. É uma honra. Que bom que você está aqui. Eu fico feliz, fiquei feliz com o convite. Fiquei feliz que você está aqui. Espero que você aproveite esses dias. Arranca o couro do Luciano, bota ele para gravar um monte de coisa. Aqui, aproveita tudo que você puder. Conteúdo assim para mais de metro, porque ele gosta de falar, viu? Ali gosta de falar, não é brincadeira, não. Conteúdo para mais de metro mesmo. Aliás, você que está nos assistindo, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Mas, gente, custa nada nessa vida. Você fica aí passando o quê? Corrente, sabe? Corrente para suas tias, para suas... Para quê? Não. Aperta o sininho, não é? Como não é? É isso, aperta o sininho, isso mesmo, aperta o sininho, já deixa o seu like, se inscreve. Deixa o like logo aí, gente. Aí, uma youtuber nata, entendeu? Vamos aprender com a tia Aida. Poxa vida, não é eu mesmo? sou um fracasso nas mídias. Ai, olha, quem toma conta é Dara, que está aqui, Wesley, Fernanda. Essa meninada tudo jovem aqui. Conta, a gente não é dessa... Não. A gente é mais um pouco analógico, mas a gente se esforça, não é? Se esforça, mas não é minha praia, não. Eles é que tomam conta mesmo, mas eu também, eu passo um pouco de vergonha. Não, você é maravilhosa. Não, eu passo vergonha. Eu gosto do conteúdo, isso aqui, ó. A gente estudar a parte do conteúdo, mas... A parte de mídias e tudo, a gente passa só vergonha mesmo, no caso. Mas tá bom. Olha, o tema com elas é muita coisa, né? Mas o tema que o Luciano sugeriu que a gente falasse sobre avaliação no autismo. Vamos falar disso. Porque quando a gente pensa no início de um tratamento, a avaliação é o pontapé, né? Sim. É o que vai direcionar. E uma coisa que eu falei com ele aqui, ainda não é incomum famílias me procurarem, falar que já estão em tratamento há mais de ano, sem avaliação. Olha, realmente não é incomum, mas a gente tem que avaliar e ter muito cuidado em muitas frentes quando a gente fala de avaliação, né? Eu acho assim, eu não tenho ideia, eu acho que o seu público é mãe, é profissional. A maioria mães, familiares, tem muitas avós. Que legal, aqui que legal. Tem umas avós muito engajadas e estudantes também. Tem estudante? Então, pronto. Assim, eu vou tentar focar ali entre um meio termo para as pessoas que estão ouvindo a gente, porque não é um conteúdo muito fácil falar de avaliação e tem muitas dúvidas, tem muitas questões que o tema sempre traz, né? Então, falar de avaliação é falar de um processo histórico, e falar desse processo histórico, eu vou aqui ser um pouco professora Aida, tia Aida, como todo mundo me chama, para vocês poderem entender. O primeiro mote que você deu é assim, é comum, eu já ouvi, ouço pessoas falando que começam até o processo de intervenção sem avaliação. Não deveria, né? Óbvio que não deveria. Mas a avaliação ela é muito mais complicada porque envolve um processo imenso, né? Que conta com percalços múltiplos de muitas variáveis que envolvem o processo de avaliação. Então, a primeira delas, vou começar pela sua colocação. A primeira delas é a família chega ao consultório, procura uma terapia, e ela é encaminhada para fazer essa avaliação. Então, a avaliação ela consta de uma triagem inicial, ela consta de uma anamnese, uma entrevista com a família. Depois dessa entrevista com essa família, ela pode precisar preencher mais outros formulários que vão avaliar a relação familiar, vão avaliar comportamentos que eu posso chamar de interferentes ou comportamentos problema, e depois eu posso vir propriamente avaliando, até fazendo testagens direto, que é o uso dos protocolos, né? Então, a avaliação ela é um processo extenso, ela é um processo longo, que ela não tem uma data de terminar. É difícil dizer isso. Alguém pode ouvir depois assim, poxa, tia Aida, mas como não tem data de terminar? Eu tenho que entregar ali os alvos para terminar. Certo, tudo bem, você tem que entregar ali um conjunto de respostas
que é o que você está mensurando, para poder ser produto de um programa de uma intervenção futura. Ok. Mas esse processo, ele não finda. Então, pode ser que você tenha ouvido, né, de uma família dizer assim, não fiz avaliação, porque talvez a avaliação esteja correndo, ou porque talvez ela começou o processo de avaliação, levantou dado e continua avaliando. A avaliação, ela é cíclica, ela não acaba, né? Então, ela é um pontapé onde eu dou start ali para a entrada daquele indivíduo e ela se encaminha durante todo o processo até quando eu dou alta para o paciente, porque quando eu dou alta, eu faço a avaliação de novo. Então, avaliar, ela é constituinte de todo o processo de permanência do indivíduo na terapia ABA. Sem avaliação, de fato, não tenho como mensurar ou selecionar aquelas respostas-alvo. Então, isso é uma coisa importante para ser dita. Mas pode ser que nessa fala dessa pessoa esteja colocado a identificação de que a avaliação é um processo que ele continua, né? Que ela continua acontecendo. Bom, dito isso, a gente tem que entender e tem que amadurecer o que é avaliar. O que eu vejo mais não é nem essa fala de dizer que a avaliação demorou, ou que a avaliação de repente parou, ou que a criança ficou muito tempo sem avaliar e passou a avaliar de novo, né? O que eu percebo mais como professora, ou como supervisora, ou como profissional que já está há muito tempo no mercado, é que as pessoas não sabem de verdade o que é avaliar. Isso eu vejo como um processo, uma falha no processo formativo. Por quê, Mirela? Quando a gente entra no curso de graduação, falando especificamente de psicologia, né, e eu sou psicóloga clínica, quando a gente entra no curso de formação em psicologia, a gente aprende ou levanta repertório para se tornar uma futura psicóloga ou psicólogo, né? E a gente não tem elemento suficiente para saber o que é uma avaliação. A gente até entende lá no processo formativo o que é uma avaliação comportamental ou o que é uma avaliação tradicional, mas a gente só vai entender de avaliação quando você escolhe lá no fim do seu curso qual é a abordagem que você vai seguir, que você vai passar ali por um estágio ou por algumas questões que vão te encaminhar a isso. Mas, falando especificamente de ABA, se torna pior ainda, porque o processo formativo te deixa mais alijado, mais distante dessa informação. Então, o que acontece? Os profissionais eles vão aprender a avaliar trabalhando. E, muitas vezes, eles vão aprender a avaliar trabalhando ou manuseando um protocolo que ele não tem a menor noção do que é ou de como ele se constituiu. Então, um dos problemas que eu vejo muito, e eu vou fazer essa pergunta aqui para vocês depois, quando estiver assistindo, entender o que eu estou falando. Tia Ida, esse protocolo aqui, a ABLS, eu posso aplicar no menino de 12 anos? Eu posso aplicar essa avaliação comportamental, VIB-MAP, num garoto de 1 ano? Então, essas perguntas, elas parecem que elas são fáceis de ser explicadas, mas elas não são fáceis de ser explicadas. Muitas perguntas que envolvem o público-alvo, o tipo de repertório do protocolo, o tipo de condução dessa avaliação, não são perguntas fáceis ou perguntas rápidas de serem respondidas. Por quê? E aí vem o grande X da questão da minha parte como formadora ou como uma profissional que forma pessoas para isso, né? Eu estou no campo da avaliação, eu tenho quase 20 anos, né? Então, é uma área que é muito, muito grande meu interesse. Eu tenho uma motivação muito grande de pesquisar sobre o assunto. E, à medida que eu fui entrando na área, eu fui descobrindo e entendendo por que esses protocolos eles são da forma que eles são. Certo? Então, se a gente for pegar aqui, traçar uma linha histórica e começar a pensar na análise aplicada do comportamento, ela nasce como ciência, obviamente, todo mundo aqui, ou quem está assistindo, já ouviu falar do Skinner. Então, ela nasce com ele lá em 1950, ou amadurece com um grande livro dele em 1953, quando ele vai falar sobre a ciência, né, do behaviorismo.
De lá para cá, se a gente fizer essa linha do tempo, a gente vai ver o amadurecimento da ciência em torno da avaliação. Isso é tão curioso de vocês pegarem para estudar, de vocês entenderem para estudar, porque, vamos lá, em 1961, a gente tem um marco dentro da história da psicologia ou dentro da história da análise do comportamento e, mais precisamente, dentro do que a gente está falando aqui de avaliação. Em 1961, a gente tem a publicação de um livro feito por Biju e Bé, que é um livro que fala sobre a psicologia comportamental sob o olhar do desenvolvimento humano. Então, foi um dos primeiros livros que a gente tem que fala sobre desenvolvimento humano a partir da ótica da análise do comportamento. Por que eu estou falando isso? E aí você vai entender aonde é que esse nó entra. Porque quando a gente fala de avaliação comportamental, ela não é puramente uma avaliação comportamental. A avaliação comportamental, ela nasce de um amadurecimento de um campo aplicado e conceitual muito grande, que é a análise do comportamento, mas ela nasce também da psicologia do desenvolvimento e ela nasce também da educação especial. Então, o amadurecimento, o encontro dessas 3 grandes áreas viram os protocolos que a gente tem hoje. Então, que protocolos que a gente tem hoje? A gente tem a ABLS, VibMap, Social Skill Solutions, Socialisavi e tantos outros protocolos de avaliação que a gente pode chamar da aba moderna. Esses 3 caminhos, eles vão amadurecendo a partir da década de 60 e chegam ao amadurecimento total nos anos 2000. Mas como é que isso acontece? E para você que é a nossa audiência, você tem que estar muito bem estruturado para pensar que esses protocolos ou essas avaliações, elas têm como fruto de orientação, elas têm algumas terminologias ou alguns termos que advêm desse amadurecimento histórico. Então, vamos lá. Eu tenho esse livro em 1961, que ele vai ser republicado em 1978. Então, observem bem as datas. A gente está falando aí da década de 60, início da década de 70. Logo mais, um pouquinho mais na frente, quando a gente vai caminhando, a gente vai ter uma publicação muito importante que vai falar sobre o que a gente chama de armadilha comportamental. Que essa publicação vai acontecer em 1966, 1968. O que essa publicação tem de tão importante? Porque esta publicação vai falar sobre contextos que mantêm um comportamento ou contextos que generalizam um comportamento. Esta publicação ela acontece muito próxima do ano que Lovaas começou a produzir na Universidade de Califórnia os primeiros trabalhos dele sobre intervenção para crianças pequenas, onde ele vai lá e escreve que a intervenção ABA tem que ser com muitas horas, a intervenção ABA tem que ser estruturada, ele se baseia totalmente em tentativas discretas. Então, ali, a gente tem a década de 60, início da década de 70, começando a explodir produções que vão falar sobre o desenvolvimento infantil, que vão falar sobre como se monta programas de ensino, como vêm os primeiros termos, as terminologias que começam a aparecer dentro dessa linha histórica. Não para por aí. 1967, 1968, vão ter outras grandes publicações que vão falar sobre aprendizagem hierárquica cumulativa, que é de um autor chamado Stats. Esse autor ele vai descrever que a aprendizagem humana ela é hierarquicamente cumulativa, ou seja, você aprende uma determinada habilidade, em seguida você aprende outra, em seguida você aprende outra, mais outra, e o seu repertório ele vai se acumulando em habilidades, certo? Por que isso é importante? Porque cresce com a ideia desse autor a ideia de que a gente precisa ter um repertório inicial básico para, dali, partir outras habilidades. Então, ele
ele conceitua isso em 1968. Ele pensa isso já na década de 70. Confluente a isso, e não por coincidência, surge numa cidade, nos Estados Unidos, numa cidade de Portage, um projeto chamado Projeto Portage de Educação. Esse projeto Portage de Educação, ele vai usar os princípios da psicologia do desenvolvimento para falar sobre o desenvolvimento humano. Então, você vai olhar, vai pensar em um processo de avaliação no qual você olha para a criança, verifica se o desenvolvimento dela está esperado para aquele volume, né, esperado para aquela idade cronológica, para o tempo, etc. Então, o que eu estou tentando criar aqui com vocês, tanto que estão nos assistindo, quanto você, Mirella? Dentro da análise do comportamento, vão se acumulando histórias de teorias, ideias de autores, que não necessariamente um ouviu do outro essa história. Então, por exemplo, quando o Portage nasce em 1970, final da década de 60, ele nasce autonomamente nessa cidade. Quando as ideias de armadilha comportamental nascem, elas nascem independente, esses autores pensam de forma independente. O Staats pensa em aprendizagem acumulativa e hierárquica de maneira independente. E as ideias vão evoluindo, a ciência vai amadurecendo em muitos campos. Olha lá, psicologia do desenvolvimento, psicologia, análise do comportamento, a educação especial, porque o projeto Portage está enraizado dentro da educação. Se a gente percorre mais um pouquinho nessa linha do tempo, a gente vai começar a ver que lá o trabalho, lá na Califórnia de Lovaas, ele vai começar a amadurecer e vai ser publicado em 1987. Um pouquinho ali, em 1988, Kugel, que também vai trabalhar na Universidade da Califórnia, ele introduz um conceito chamado comportamento pivotal. Esse conceito de comportamento pivotal é o quê? Que conceito é esse? Diz que um comportamento ele pode causar um efeito colateral sobre outros comportamentos que a gente vem aprendendo. Então, um exemplo bem simples. O contato visual pode induzir um efeito de aprendizado ou de melhorar outros comportamentos de efeito imediato, como, por exemplo, o contato social. Então, eu te olhar pode melhorar o nosso contato social. Isso é um efeito, é um comportamento chamado pivotal, por esses autores. Isso em 1988. Você vem um pouquinho para frente, já em 1990, 1996, começa a ter outros protocolos do comportamento da ideia amadurecida de Lovaas, que são protocolos feitos por McEshin, por Leff, por a doutora Gina Green, que ela ajuda a Catarina e Maurício no protocolo lá em 1996. Então, esses protocolos, eles amadurecem dessa ideia. Só que, junto com eles, vão amadurecendo essas ideias que eu te falei. O que é uma armadilha comportamental, o que é um aprendizado hierárquico acumulativo, o que são princípios básicos de aprendizagem. E aí, em 1997, logo depois, ali bem coladinho desses primeiros conceitos, vem um grande conceito na análise do comportamento, de dois autores fenomenais, que eles vão falar sobre cúspide comportamental. Então, eles vão criar um conceito de cúspide, né, ou behavior cúspide, ou cúspide comportamental, que são comportamentos que eles, quando nós adquirimos eles abrem o nosso aprendizado para novas contingências, novos aprendizados, novos reforçadores, novos caminhos. Então, vamos lá. Se eu tenho uma psicologia, se eu tenho uma ciência que ela vai falando sobre avaliação comportamental e ela vai amadurecendo no campo aplicado e no campo básico e ela vai formando novos conceitos, esses conceitos vão para onde?
Então, o conceito de armadilha comportamental, behavioral trap, o conceito de aprendizado hierárquico cumulativo, o conceito de princípios básicos desse comportamento, o conceito de comportamentos básicos para o aprendizado inicial, o conceito de comportamento pivotal, o conceito de cunha comportamental, eles vão sendo amadurecidos e vão sendo lançados em novos protocolos comportamentais e em novas avaliações do comportamento. Então, o que acontece? O processo ele começa mais ou menos na década de 60, vai amadurecendo com Lováis, vai vindo novos conceitos nessa linha histórica e esses conceitos vão se incorporando a novos protocolos. E aí, o que acontece? Em 2000, acontece um grande boom dentro da área da análise do comportamento. As clínicas começam a usar esses conceitos, esses novos protocolos, porque aí eu já tenho, em 1998, eu tenho a ABLS. Em 2008, eu tenho o VibMap. Em 2010, eu tenho a AFOS. Então, eu começo a ter esses novos protocolos comportamentais que vêm desse amadurecimento desses conceitos. Porém, para vocês que estão escutando a gente, esses conceitos, eles não derivam de uma aplicabilidade, eles não vieram de um pesquisador que disse assim, esse conceito evoluiu desse, passou para esse, que evoluiu desse. Não, se vocês entenderam assim, não está certo. Esses conceitos eles foram surgindo de teoria, de teóricos diferentes, com pesquisa básica diferente, que foram formulando esses conceitos diferentes e a gente foi aplicando esses conceitos nessas avaliações comportamentais e formulando essas avaliações comportamentais especificamente. Por exemplo, o VibMap, né, do professor Sandberg, ele usa o conceito de cúspide comportamental. Ele usa o conceito de Rosales e Ruiz desde 1997 e aplica esse conceito para formar esse protocolo, essa avaliação que a gente chama de VibMap, né? De avaliação de marcos ou de marcadores do desenvolvimento. Mas a VibMap ela também tem ideias da psicologia do desenvolvimento e ela também tem ideias da educação especial. Então, quem está entrando na área não pode deixar de compreender que as avaliações protocolares, as avaliações comportamentais, elas têm uma história dentro do amadurecimento da análise do comportamento. E elas são frutos desse amadurecimento. Então, se eu olho para um protocolo, eu tenho que entender do que ele é formado. Eu tenho que entender do que ele é feito, para eu poder entender como eu quero aplicar e o que eu vou buscar nesse protocolo. Então, é por isso que a formação, ou a compreensão, ou o estudo desses protocolos, ela é extremamente importante para o profissional da área. Ele não é qualquer pessoa que pode aplicar, no sentido de que os protocolos comportamentais eles não são medidas psicométricas, né? Eu posso explicar um pouco isso para ficar claro para todo mundo. Ou seja, pessoas que têm formação para aplicar, que pode ser de qualquer área, ela pode aplicar, inclusive pais. Mas se você não tiver um conhecimento básico naquilo que você está aplicando, conhecimento básico naquilo que forma aquele protocolo, dificilmente você vai conseguir compreender a avaliação desse processo e dificilmente você vai conseguir montar um bom processo de intervenção e tomar decisões pautadas na credibilidade desse protocolo. Então, o que a gente escuta é, além de pessoas que podem não aplicar, né, no tempo padrão certo, é também, às vezes, um desconhecimento da própria origem e organização desses protocolos, que é extremamente sério e é extremamente urgente que a gente discuta sobre esses processos, porque as pessoas elas desconhecem os processos de origem na grande maioria deles. Porque quando a gente... É muito comum, às vezes, não é difícil eu escutar analistas do comportamento, e aí, né, fica algo meio amplo para dizer, mas assim, de dizer assim, eu não gosto da parte teórica.
né? Ai, Boa. né? E, gente... Boa. Excelente frase para esse contexto. Não dá para dá. você dissociar Não uma dá. coisa da outra. Não. Porque tá assim, intrinsecamente Não ligado. dá. E é aí que a gente vê que aqui na ponta, que seria eu enquanto mãe, né? Então, como consumidor final do serviço que está sendo prestado em aba. E aí a gente vê a falta de qualidade, e a gente vê falta de ética, falta de... E é aquela pessoa que não gosta da teoria, né? Porque faltou tudo. Falta tudo. Você não compreende nada, você não compreende absolutamente nada, porque está muito ligado. Está muito ligado. Esses conceitos, eles não são só decoreba, Não. né? Eles são o que justificam A aplicação daquele produto. o que você está fazendo. Isso. Se é o objetivo X e não o Y. Isso. A forma como isso está sendo aplicado, Isso. né? E então essa aba compassiva que a gente tanto fala, essa ética que está sendo cobrada, quer dizer... Essa ética, essa aba compassiva, ela tem que vir depois de você fazer isso, depois de você saber exatamente o que você está estudando. Você falou aí da teoria, eu me lembrei, eu acho que uma referência boa para quem quer estudar avaliação, tem um artigo de 1979, da Rosemary Nelson e do professor Stephen Hayes. E eles falam sobre a importância da avaliação comportamental. E tem uma frase nesse artigo que eu acho fantástica. Ele diz assim: a avaliação comportamental, ela é que vai investigar funcionalmente a resposta que você está procurando. Então, o que a gente fazia antes? A gente olhava para aquela medida, uma medida que era comparativa, era dentro de um dado nomotético, dentro de uma estatística, não que não seja importante, ela é importante. A medida nomotética ela é importantíssima, porque você precisa comparar, né, o seu filho com outras crianças para dizer, poxa, qual o caminho que eu estou tomando aqui, se eu estou tomando esse caminho certo ou não. Mas, quando eles inauguram, quando eles falam sobre esse artigo, que eu acho um artigo fantástico, eles dizem, essa funcionalidade ela é ideográfica. Eu preciso olhar para o meu indivíduo e comparar ele com ele mesmo e poder entender o que ele precisa para eu poder tomar as melhores medidas de transformação para o meu sujeito. Então, o que o autismo faz? O autismo ele é avassalador, porque ele busca afetar, ou ele afeta, só em comportamentos transformadores. Ele afeta a imitação, ele afeta a fala, ele afeta o brincar, ele afeta o contato visual, ele afeta eu gostar das pessoas, do contato social das pessoas. Então, ele afeta só em medidas transformadoras. Então, quando eu estudo um protocolo, como você bem falou, e eu sei que o VibMap, por exemplo, ele trabalha as cúspides comportamentais, eu sei que ele vai trabalhar não só essa medida nomotética, ele vai trabalhar as transformações dessas respostas. Por quê? Porque se eu trabalho uma cúspide comportamental, eu vou lá trabalhar essa imitação para que ele tenha essa cunha, esse portal, eu acho esse nome lindo. A cunha comportamental, a cúspide comportamental, ela é um portal de transformação para o indivíduo. Então, se eu faço o meu indivíduo, se eu faço a minha criança imitar, eu consigo abrir espaço para outras coisas. Então, se ele imita agora, ele pode até estar num contexto com o grupo, porque o grupo vai fazer uma coisa de imitação que aceita ele mais perto. Se ele imita agora, ele pode imitar beber água e estar dentro de um clube ou buscando trabalhar outras funções do comportamento que eu ainda não conseguia trabalhar. Então, essa resposta esperada da avaliação comportamental, porque o que a gente quer com a avaliação comportamental? É transformar as respostas do sujeito. Então, eu preciso entender como é que eu vou transformar essas respostas, mas eu preciso entender de que instrumento eu estou falando para eu poder fazer isso. Não adianta só decorar e saber que eu tenho mando 1,
que ele faz, ele pode ter, pode apontar, pode trocar uma figura, pode responder uma coisa com dica, o mando 2 ele pode fazer 2 mandos. Decorar eu sei todo decorado. Mas se eu não souber entender aonde eu tenho aquelas pontos, aquelas portas, onde aqueles comportamentos, aqueles alvos que eu estou planejando, vai acontecer o que com eles, para eu tomar a decisão acertada para aquele meu indivíduo, eu realmente não consigo avaliar. Então, o protocolo comportamental, ele nasce desse amadurecimento teórico, ele nasce desse amadurecimento histórico, dessa confluência de conhecimento, de significações dentro da área, e que, se você realmente não souber, você não faz muito. Então, a gente sabe logo quem é um profissional que não sabe e qual é o profissional que está sabendo o que está fazendo, porque ele está entendendo exatamente que tipo de ações ele deve fazer, que tipo de intervenções ou avaliações comportamentais ele deve fazer e para que sujeito ele deve fazer. Então, eu já vi muitos... Eu sou professora da disciplina de avaliação comportamental em algumas universidades. E eu vejo muitos meus alunos me pedem, Tia Aida, faz uma tabela e coloca aí todos os protocolos, a gente coloca a característica, a senhora vai fazendo. Eu vou fazer isso com vocês, eu posso fazer. Mas, se vocês não estudarem, né, como eles se originam, como eles se organizam, como os fenômenos são descritos dentro desse processo, dificilmente você vai saber ou você vai ser um bom avaliador. Acho que não vai ser. Exato, porque não é sobre essa decorebinha. Não. Essa tabelinha qualquer um pode fazer. Se eu imprimo e coloco, sugerida a idade de tal a tal para cada um. Não é sobre. Você precisa entender os objetivos, o que você está buscando. Porque, às vezes, as pessoas não sabem nem o que elas estão buscando. Então, onde é que você vai achar aquela resposta? Né? Então, esse raciocínio clínico, isso vem da teoria. Sim. Quando a gente estuda a teoria, a gente entende esses conceitos, justamente esse nascimento, essa evolução histórica, essa compreensão, não tem como dissociar. Não tem como dissociar. E você fala uma frase que eu acho interessante a gente ampliar para os seus, né, assinantes. Uhum. Quando você diz assim, o que eu vou fazer por ele? No processo de avaliação, eu estou buscando as respostas do meu indivíduo, do seu filho. Eu estou buscando as respostas dele. Para quê? Para melhorar a qualidade de vida dele. Essas respostas, elas são funcionais porque elas estão dependentes dos antecedentes e das consequências das respostas do seu filho. Mas não conta só isso. Conta você, o seu marido, a sua casa, a sua história de vida, o que você faz, o que você quer, o seu entendimento sobre o mundo, a sua forma de se posicionar na história do mundo. Por quê? Porque sem isso, a gente não muda resposta alguma. Então, eu posso ser a melhor avaliadora do mundo e eu me considero uma baita profissional. E não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Mas eu posso fazer a mágica que eu quiser. Se a família não estiver junto desse processo, se os meus parceiros profissionais não estiverem juntos nesse processo, dificilmente o seu filho vai conquistar melhora. Por quê? Porque as tentativas diretas, as testagens diretas, elas são suscetíveis ao sucesso de treino. Mas, na hora que você vai jogar esse indivíduo na manutenção e você vai jogar esse indivíduo na generalização, onde ele precisa de outros processos que envolvem essa mudança, aí a gente tem um fracasso absurdo. Sim. Né? E a avaliação, ela conta com esses processos. Sim. É por isso que ela teve uma grande mudança nesses... É muito pouco tempo de ciência, né? Porque, se a gente for contar de 1950 para cá, a gente tem pouquíssimo tempo de ciência. E, se a gente for pensar no amadurecimento desde a proposta de Ruiz e Gonzalez em 1997, ou seja, praticamente 2000, a gente só tem 25 anos
de apropriação de uma avaliação comportamental com mensuração dessas esferas funcionais. E isso eu não estou falando aqui agora da avaliação das esferas funcionais de comportamento-problema, porque eu não vou nem entrar nessa seara, porque aí é muito mais problemático. Por quê? Porque enquanto a gente... Eu vou fazer uma crítica aqui, né? E eu tenho muitas críticas à análise de comportamento. Eu acho que talvez eu seja uma das maiores críticas da minha própria profissão. Eu sou zangada com a minha profissão. Enquanto a gente olha para o comportamento-problema e a gente não pensa na mudança de habilidade do sujeito, para ampliar essas habilidades do sujeito, a gente não muda comportamento-problema nenhum. Então, se a gente não pensa em mudar a vida desse sujeito ou melhorar as habilidades que estão em torno da vida dele, você vai continuar falando de comportamento-problema e não vai resolver nada. Então, a avaliação, ela tem esse nascedouro e as pessoas têm que respeitar esse nascedouro, né, do desenvolvimento infantil, da educação especial, o nascedouro dessas propostas teóricas que estão olhando para os alvos, olhando para essas respostas, estão dizendo assim, essas respostas elas são multidimensionais, elas afetam outros comportamentos, elas têm uma hierarquia, elas têm um valor preditor quando você faz uma avaliação, elas dependem umas das outras. Se vocês não estiverem pensando nisso na proposta de avaliação comportamental, dificilmente você vai fazer um bom programa para o seu indivíduo. Porque os alvos eles são todos com essas características que eu acabei de enumerar. Todos interligados. Todos interligados e dependem dessas esferas de análise que eu estou colocando aqui, né? Então, eu tenho que realmente respeitar, e como você disse há pouco, né? Eu tenho que ter uma boa base formativa endereçada para esse propósito para que isso aconteça de forma bem-sucedida, porque, senão, não vai acontecer. E a gente está falando de criança. Quando eu falo criança, é porque, assim, eu falo criança, eu tenho um velho, paciente mais velho. Mas quando a gente fala dos nossos pacientes, a gente diz assim, o que eu quero, né? Mas como essas transformações, elas são realmente, elas importam para aquilo que eu leio e importam naquilo que eu estou montando para avaliar meu paciente. Quando a gente pensa num tratamento, a avaliação, e aí pensando da família, e aí a gente tem casos de não adesão. Sim. A avaliação, ela tem também ferramentas para poder entender a cultura dessa família tem. E também entender que tipo de demanda que você pode dar para aquela família e dosar. Porque antes de você dizer, inclusive isso, tipo, essa família não está engajada. Tem muitas outras coisas que essa equipe poderia e deveria fazer, que a própria análise de comportamento te dá respaldo para isso, antes de você simplesmente dizer isso, né? Olha, a família não está engajada. Tem muitas questões. Então, eu tenho tanto ferramentas anteriores à avaliação, que a gente chama de pré-avaliação, onde essas ferramentas elas vão avaliar o desempenho dessa família, a cultura dessa família, o envolvimento dessa família nos aspectos da terapia, vão avaliar se essa família e esse terapeuta, esse supervisor, se deu bem, né? Se tem aspectos de entrosamento ali, porque se não deu, não vai rolar, não vai dar certo, né? Se há confiança suficientemente boa para continuar o processo, né? E isso eu mensuro, essas métricas, elas são mensuráveis ao longo do processo. Então, a adesão da família é uma métrica que eu consigo metrificar e eu consigo entender se a família vem aderindo a esse processo ou se ela não vem aderindo. Então, hoje, como supervisora, a gente tem diversas questões, a gente chama de red flags, né? Algumas bandeiras vermelhas que elas vão indicando para a gente, esses indicadores, que a família não está aderindo, a cultura da família não está... a gente não conseguiu acionar essa cultura familiar junto com da equipe, elas não
não estão consonantes com o mesmo propósito. Então, a gente tem essas bandeiras vermelhas que a gente vai acionando e vai chamando a família e vai dizendo, olha, vocês aqui já sinalizamos, aqui não está bem, o que a gente pode fazer para melhorar? Vamos comigo? Vamos. Não vamos comigo. Aí a gente está diante de outros problemas, né? Uma das críticas que eu ia falar sobre a análise do comportamento é que eu vejo uma crescente transição de famílias entre clínicas. Isso é muito comum. Na minha época, eu sou antiga, né? Eu sou dinossauro da análise do comportamento, então isso eu posso dizer com propriedade. Então, o que a gente vê é assim, a família não se adequou ou ficou chateada com alguma coisa, eu vou sair e eu vou para outro lugar. Isso a gente tem visto muito. E, sem entrar na fatia ética, né, da história, mas as pessoas elas não aderem ao processo para compreender o quão esse processo vem evoluindo, observar variáveis junto com o seu supervisor, com o seu coordenador, que seja, com aquele analista que é responsável pelo caso. Trabalhar com análise de comportamento não é fácil, porque envolve uma ciência gigantesca, que tem amostras diferentes e tem subsídios muito diferentes. E é mais difícil ainda porque trabalha com famílias que vêm de um sofrimento grande, que têm um sofrimento diário e têm as suas questões de frustração. Claro, isso tem que ser lidado também. Então, a avaliação do comportamento, ela não só tem que observar esse dado, mas ela tem que observar se eu preciso de companhia para análise do comportamento. Então, como analista do comportamento, eu preciso de outros terapeutas do meu lado, eu preciso de um psicólogo para me ajudar, eu preciso de outros profissionais que vão me ajudar nesse caminho. Então, equipe multiprofissional, se fala muito sobre essa questão da equipe, como é que é. O que eu vejo é que, cada vez mais, as clínicas elas vão se organizando para ter essas equipes, o que não é obrigada, né? Uhum. Isso seria até um pouco antiético, no sentido que eu te obrigo a ficar com o combo. Mas isso tem um certo sentido no aspecto de que, se todas as pessoas ali juntas estão comungando para esse objetivo, há uma facilidade de diálogo entre esses pares, né? Mas isso não é obrigatório, óbvio, mas há uma facilidade entre pares. Então, a avaliação ela também é tão sensível, porque ela vai precisar entender esses outros fenômenos que estão circunstanciando esse processo. Sim. Então, lá, não sei nem quanto tempo está que a gente está falando aqui para vocês, mas, assim, a avaliação, ela começa, ela participa dos meios do processo, do desenvolvimento do processo como um todo, ela participa do final do processo, ela é um processo gigantesco que não acaba. E a gente pensando ainda nisso de avaliação e esses fenômenos de funcionamento de clínica e tudo, uma queixa que chega muito para mim é que assim, se eu questiono a mãe ou a família, você se sente ouvida pela clínica? Sim, me sinto ouvida. Você se sente ouvida pelo supervisor? Sim, me sinto ouvida. E quando você discorda do supervisor, você se sente ouvida? E aí muitos dizem não. E eu tento entender assim, tá, mas aí quando não quer dizer que o supervisor tem que concordar com a família. Sim, claro. Óbvio. Mas assim, não se sentem validadas, ou não há uma explicação do porquê não vai ser da forma como você quer, né? Eu já passei por situações desse tipo, mas eu me sentia validada. Então, eu dizia assim, nossa, eu queria que fosse feito tal coisa. E aí de me dizer, não, mas agora não seria legal, sabe por quê? Por causa disso. Entendi. Excelente. Ou então, não, tudo bem, Miss, para você é importante? Acho que dá. A gente tinha pensado fazer dessa forma, mas acho que então, beleza, se a gente der um tempo nisso e passar essa sua queixa na frente, pode ser? A
A gente estava fazendo... Não, então tá, beleza. Então, assim, eu me senti ouvida para essas trocas, né? E de escutar, porque quando chega no supervisor e aí não se sente validado, quando não discorda, não concorda. Como que você vê isso, de ser isso solucionado? Eu acho que se chega até lá, já tem um problema. Para mim, se chega até aí, para mim já tem um problema. Tá. Por quê? Porque quando a gente está lá no início, a gente tem o que a gente chama de mensuração de expectativa. Bem no início. Então, quais são suas expectativas para o seu caso? Né? Então, minhas expectativas para o meu filho, por exemplo, eu acompanho um paciente X. Esse paciente X está com 17 anos e até hoje ele não come sentado à mesa e ele mete a mão nos pratos e sai comendo. Então, as minhas expectativas no início foram: eu preciso que ele sente e coma. Porque sentar comendo com um garfo, ou com a colher, ou com a mão, que seja, mais no prato, vai abrir, por exemplo, um comportamento pivotal que seria estar próximo a outras pessoas, né, receber alguma instrução de outras pessoas. Mas essa minha expectativa não estava alinhada da família, porque a expectativa da família não era e nunca foi essa. Então, aí eu já tenho um problema. Porque eu tenho que mostrar para a família que existe uma, vamos dizer assim, uma pirâmide de expectativas. Que pirâmide de expectativa é essa? Eu vou mostrar para a família assim, olha, existem domínios de aprendizagem. Se o comportamento do seu filho, desse indivíduo, esse comportamento, para ele aprender, ele vai impactar em mais de um domínio da vida dele, 1, 2, 3, 4, eu preciso que ele aprenda imediatamente. Então, aprender a comer vai impactar diretamente nas relações sociais, em casa, na escola, vai impactar diretamente ele passar o final de semana com os avós, né? Isso impacta em vários domínios. Então, eu preciso que isso seja feito, porque se ele não for feito, o seu outro alvo, ele pode não impactar diretamente tantas dimensões. E eu posso precisar que este alvo que você está querendo tenha pré-requisitos que ele não tem. Então, a família pode não entender isso. E isso ser um problema. E lá na frente, eu não conseguir apresentar essas expectativas, ou esses domínios, ou essas questões que são de ordem primeira ou de ordem superior. E aí eu tenho um problema. Se chega lá na frente e eu não dissolvo esse problema, aí como é que eu vou dissolver essas questões? Né? Eu sempre brinco muito com o Lucelmo, que ele fala muito em análise de comportamento, né? Mas ele tem duas coisas que ele fala que me incomodam bastante. Você puxar a orelha vamos dele. Falar mal dele agora. Vamos falar mal dele. Eu adoro falar mal de marido, Prepare, gente, vamos falar mal do marido. Adoro. Ele diz assim, tudo a gente resolve com aba. Né? E a família que tem que decidir o que seu filho precisa. Eu discordo plenamente dele, mas com todo o meu fervor e ardor. Né? Eu acho que existe uma condição correta nessas duas frases, né? Que a família ela precisa dizer as expectativas dela. Ela precisa alinhar as expectativas dela comigo, mas ela precisa que eu passe a teoria para ela, dizendo o que é possível ou não é possível e por que aquele alvo ali não pode agora, por que isso iria impactar em outros alvos. Então, ela precisa ter essa compreensão. E eu preciso dizer que nem tudo a aba resolve. Por quê? Porque eu preciso mostrar que esta ciência, como qualquer outra ciência, é falha. Ela cresce, ela amadurece. E ela pode não resolver seu problema porque existem muitas outras questões que a gente não descobriu ainda. As mudanças de avaliação foram imensas em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. Então, eu não posso chegar para uma família e dizer, seu filho vai falar. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso dizer, seu filho vai escrever. Eu não posso dizer isso. Eu posso mensurar, dizer, olha, ele está com esse pré-requisito. Se ele tem esse pré-requisito, o próximo
deverá ser esse. E a gente vai fazer de tudo para que próxima habilidade venha à tona para ser esta aqui. Este é o caminho. Mas eu não posso predizer 20 habilidades acima, nas quais eu não sei as variáveis que vão controlar essa subida. Então, isso eu não posso dizer. Sim. As avaliações, elas dão ali conforme a gente vai fazendo a intervenção, e como você mesmo pontuou, que a avaliação ela é sem fim, né? Porque a gente, enquanto está intervindo, está avaliando constantemente, né? Ela vai dando um prognóstico ali, mais ou menos, um pouco dos próximos passos, né? Mas o autismo é complexo demais. Muito. Nossa, se tem uma coisa que todos podemos concordar é a complexidade, a complexidade do autismo. O autismo é, sem dúvida, uma condição extremamente avassaladora. Eu falo que esses tempos assim que tinham me perguntado, né, assim, você tem uma característica específica do autismo, um sintoma, assim, e eu fiquei pensando, né, claro, a gente não tem um sintoma específico, que a gente tem os critérios diagnósticos de autismo, não temos um sintoma sozinho que define, mas algo para mim que define de fato o autismo é de que haverão problemas novos, desafios novos, e não tem fim. Se seu filho tem algo que você fez e passou a régua, não era autismo, sabe? Porque às vezes as mães falam assim, eu estava com uma dificuldade aqui, um atraso ali, mas aí depois passou. Não, então se passou, não era autismo. Porque o autismo ele não passa como um transtorno do desenvolvimento, conforme aquele indivíduo vai se desenvolvendo, surgem coisas. Então, você estanca daqui, surge outro dali. Não digo nem que é para pior ou para melhor, mas surgem coisas. Isso. Ou até mesmo aquele mesmo sintoma. Ele melhora, depois ele piora de novo ou muda. Aquela característica, ela muda, se manifesta de várias formas diferentes, mas é algo muito complexo. Você simplesmente não passa a régua. Então, é algo que... E se você tem o autismo e tem comprometimento cognitivo, aí você está falando de outras esferas, né? E aí é por isso que, quando a gente fala de avaliação, as medidas métricas, né, nomotéticas, ou quando você vai olhar para a psicologia do desenvolvimento, ela é muito legal também por isso. Porque o que eu estou esperando do meu filho? Que ele sente por volta dos 5, 6 meses, que ele fale as primeiras palavrinhas por volta de 1 ano. Então, ali você tem aquela medida que você pode acompanhar, porque o autismo ele tem, né, junto com essa questão avassaladora que eu falei, ele ainda pode ser mais avassalador, porque ele pode vir com uma deficiência intelectual. Então, isso eu preciso acompanhar dentro dos protocolos, eu preciso dessa medida, né, para que eu possa fazer essas mensurações e entender um pouco desse prognóstico junto com a família, né? Mas, quando a gente fala dessas medidas, elas ficam realmente, elas ajudam, mas elas ficam muito mais abaixo dessas questões de funcionalidade dos alvos dos protocolos comportamentais, sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu sempre digo assim, qual o caminho da análise do comportamento, né? Eu acho que os protocolos eles vão ficando mais sintonizados, eles vão ficando cada vez melhores de serem avaliados, de serem pensados e projetados para o desenvolvimento, para a gente perceber para onde a gente vai. Mas eu acho que o grande caminho que a análise do comportamento ela vai criar ainda, que ela vai tecer, que ela tem espaço para se movimentar, vai ser no espaço onde esses profissionais, né, os demais profissionais, eles também vão contribuir com pesquisas para o campo, onde pode, junto com a análise do comportamento, fomentar respostas que atinjam mais e eu consiga chegar mais próximo do autismo. Eu acho que falta muito isso para a gente, né? A gente ter parcerias de pesquisa que possam nos ajudar a dizer assim, olha, por aqui, vem aqui junto comigo que isso daqui funcionou muito bem, né?
Eu tenho escrito esse texto que a gente conversou hoje. Ele é um artigo que eu terminei de fazer há pouco tempo, né? E das questões desse artigo é mostrar, por exemplo, rotas de aprendizado dentro dos protocolos de avaliação. Esse tema eu discuti já há uns 2, 3 anos na BPMC, não foi, Lari? Não sei se foi 2, 3 anos, até porque tem uma galera aqui maravilhosa, né? E, assim, eu fiquei muito entusiasmada de entender um pouco dessas rotas de aprendizado, porque eu acho que isso pouparia muito as famílias para compreender para onde eu vou. Eu tenho esse caminho aqui, eu tenho que ir por esse. E para que os outros profissionais, tanto psicomotricistas, musicoterapeutas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros grandes profissionais que atuam com a gente, possam olhar junto com a gente para essas rotas e planejar soluções juntas. Eu ia perguntar isso para você dizendo, porque tem desses protocolos, tem essas questões cognitivas, tem parte de comunicação, e hoje a gente entende também na área do autismo prejuízos motores muito Sim. presentes, né? Sim. Desses protocolos todos que tem partes de avaliações? Motoras tem. Temos alguns bem legais, né? Como, por exemplo, a própria EIFOS tem avaliações motoras, a EIBOS tem avaliação motora, o Portage, que eu não posso considerar necessariamente um protocolo comportamental, mas quem assistir minha aula no Clube da Aluna vai ver que aqui no Brasil ele acaba tendo essa vertente comportamental. A gente tem alguns protocolos que dão uma olhada, mas é pequena. Eu acho que profissionais da área, professores de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, têm que vir junto com a análise experimental para que a gente possa ter ganhos substanciais na ciência. Esse artigo seu, você pode me disponibilizar para eu deixar para o pessoal dar uma olhada? Ainda não, porque está no prelo, mas quando eu publicar, eu te dou sim. Mas aí você também vai colocar nas suas redes, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas ele está ficando bonito, hein? Nossa. Eu digo assim, ó... Eu já tô ansiosa para ver. Trabalho de mestrado e doutorado foi produzindo protocolos, né? Eu sempre tive muita vontade de produzir protocolo, de produzir teste, mas para pesquisa em universidades é muito difícil você fazer isso. Então, como eu não pude amadurecer isso agora, eu fui escrever sobre e acabei escrevendo. Então, pronto. Que legal. Acabou saindo. Que legal, Aida. Nossa, que contribuição maravilhosa. Vai ser sim. Porque... Vai ser sim. Isso é muito, muito fantástico mesmo, assim, porque, né, como você disse, essas rotas, né, para clarear esses caminhos, assim. Você que está aí há 20 anos, que você disse. Mais, né? De atuação? Muito mais. Eu tenho 32 anos de profissão. Nossa. 32 anos. Não me pergunte sobre menopausa, que eu não falarei. Gente, tem assuntos mais interessantes para a gente debater, né? Não, mas são muitos anos, Mas dedicada à avaliação foi mais de 20 anos. E eu não sei, assim, eu que faz pouco tempo aí na área do autismo, eu falo que o Altispod me deu um intensivão, né? Porque eu consegui, faz 2 anos e meio que eu estou com o canal, fazendo esse itinerante, entrevistando bastante gente, conhecendo muitas famílias, muitas histórias de muitos lugares, foi me dando um intensivão mesmo, uma perspectiva de muitos olhares, né? Mas eu ainda fico muito entristecida com o que eu vejo. Eu tenho vontade de chorar. Porque o Altispod, ele nasceu de uma necessidade minha como mãe, porque eu não conseguia proporcionar para o meu filho, onde eu estava, o que ele precisava. Né? Eu fiquei mais de ano em fila de espera para TO para o meu filho, e meu filho com uma seletividade muito severa. Todo mundo, você precisa de, integração sensorial. Eu nem sabia o que era isso na época. Você precisa de fono especialista. E não tinha, eu ficava só se eu criar. Não tem. Isso que eu estava dizendo, eu sou de São José do Rio Preto, é uma cidade grande, assim, de 500 mil habitantes, um centro médico. Não estou falando assim que eu estou, num lugar sem acesso, entende? Então,
fico pensando assim, meu Deus, se eu aqui estou desamparada assim, como que estão os outros lugares, né? Enfim, mas eu consegui me juntar com mães que a gente foi dividindo muito estudo, assim, sabe? Comprava ali, tipo, em 5, uma pós-graduação, dividia o login, a gente dividia material, a gente montava grupinhos sociais entre mães, enfim, a gente se ajudou muito ali. E o Hotspot, ele veio muito despretensiosamente para eu simplesmente partilhar o que eu estava tendo acesso, né? E antes mesmo de vir para a internet, já existia um ativismo meu ali como mãe, em grupos de outras mães, enfim. Então, quando eu encontro bons profissionais, é um misto que eu sinto de, assim, uma pontinha de esperança e alegria. Eu falo, cara, existem pessoas boas, existem pessoas que estão se dedicando a vida nisso, assim, que estudam, verdadeiros cientistas que estão debruçados nisso, né? Na ciência do comportamento, médicos comprometidos com a causa e tal. E me dá uma dor no meu coração de olhar ali para minha região, que, de novo, eu não estou falando de um lugar desprovido, e de ver as famílias das minhas amigas, das famílias que eu convivo ali, de ver o quanto a gente tá, assim, sabe, abandonado. Então, eu ainda, assim, eu fico muito, me entristece ver a situação. E você que está aí já há muito tempo nessa caminhada, eu fico pensando como, né, que às vezes você encontra, você vê que tem a ciência, tem o que ser feito, mas ainda ainda é muito restrito. Foi o que eu estava conversando aqui um pouco antes, gravando com o Luciano, que ele dizendo, olha, tudo bem, a gente está passando essas informações para um grupo de mães e famílias, para que elas, né, possam se informar e tal, mas a gente queria que isso fosse para massa, né? A gente queria que isso fosse... Chegasse mais, né? Poxa! Mas ela vai terminar fazendo eu ser crítica, porque eu disse, eu sou a chata da aba, assim, e você conseguiu um milagre, porque eu não ando falando em podcast, todo mundo aqui sabe, olha, todo mundo rindo, porque eu tenho muitos problemas com a ciência, e esse é um dos problemas que eu tenho. Então, hoje, as pessoas, eu acho que têm uma inversão de forças sobre a análise do comportamento. Então, as pessoas dizem, você tem que fazer tal curso para você ter tal titulação, tal curso esse para ter tal titulação. Eu sempre fui pobre. Eu sou de uma família pobre. E a minha formação foi muito difícil. Muito difícil. Quando eu tive acesso à formação, eu tinha que trabalhar para comer e pagar, detentores de direitos autorais, pagar xerox, porque nem dinheiro para livro eu tinha. Hoje, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, fiz o IBA, né, a muito custo, porque foi uma briga, porque você vai ter que fazer. Eu disse, eu vou ter que fazer o quê? E por quê? Com quem? E por que eu teria que fazer? Eu entendo que eu tenho que fazer uma certificação, eu entendo que eu tenho que cada vez me especializar e garantir os meus direitos que eu tenho. Mas eu acho que o grande problema está o contrário. Eu acho que o grande problema está na origem, está na formação inicial, está na graduação, que ela não está dando conta, está lá quando você vai se formar, que a gente não está chegando nessas pessoas, que a gente não está saindo com profissionais bem capacitados. Eu acho que o Brasil está com um probleminha, né? E eu acho que a gente tinha que olhar primeiro para essas formações, né, para os cursos de graduação como um todo, e torná-los capazes de soltar no mercado pessoas capazes. Então, a minha briga é meio feia. Eu imagino. Porque, de fato, assim, toda essa qualificação, ela acaba gerando uma reserva ali de mercado. Eu não sei como que transforma nisso possível para a massa, né? Então, e você falou, Mirela, você falou exatamente
para depois a gente não ser conturbada, né? Dizer que eu e você não falamos... Sou eu. Vai, pode pôr na minha. Nós não falamos que certificação é importante. Não, nós estamos dizendo que é. Sim. Eu estou dizendo que vai acabar acontecendo que vão ter muitos mais certificações para muitos bolsos e a gente tem que abrir isso e tornar isso possível para muitas pessoas. Eu trabalho como supervisora e eu atendo casos no interior do meu estado e que a pessoa que acompanha esta criança, ela mal tem o ensino fundamental. Então, menos. Exato. Porque... senão, não casa. Fica... e que é uma queixa minha, num geral, de meios acadêmicos como um todo. Tudo que fica muito em academias é muito caviar, sabe? Não chega. A gente tem que fazer chegar. Isso não mesmo. chega. A gente tem que produzir, fazer pesquisa, fazer artigos, chegar em todo lugar... botar para vender para todo que é canto, ensinar, formar, é isso mesmo. Porque, sabe, o pessoal... Gourmet, é gourmet. E esse trabalho que você faz, né? Já funciona como isso. Sempre foi algo que, assim, sempre me incomodou muito, né? Porque a gente já sabe que o próprio ensino, o bom ensino mesmo, já não chega para a camada da população. Isso é muito triste, isso é muito triste. Nossa, quando a gente fez a preços baixos para venda, nossa, o mundo caiu. Porque a análise de comportamento não podia ser vendida a R$200. De qualidade. Olha isso. Então, eu já ouvi, assim, quando... de pessoas que não queriam que bons serviços fossem oferecidos por preços sociais, preços mais acessíveis, está prostituindo ou a profissão. Você fala, você vai te catar, entendeu? Concordo. Né? Então, quando você me chamar para outro podcast, que eu sei que você vai me chamar, esse aqui vai dar polêmica mesmo. Então, nós temos que estar preparada. Eu pode vir, porque polêmica é comigo mesmo, que eu como com feijão, com arroz, que ninguém paga meus boletos, entendeu? Não paga meus boletos. E o bom é porque, como eu não sou da área... então, eu posso meter a boca em todo mundo, entendeu? Eu não sou da área mesmo, eu sou só a mãe, o povo, mãe é tudo doida, queima pneu, né? A mãe é doida, Então, eu já pego essa alcunha para mim mesmo e aí eu tenho um passe livre, não é? Então, aí pode pôr no meu, que não dá nada, não. Aí, se já me chamam de tiazona véia, pode chamar, tô nem aí também. Aida, muito obrigada pelo esse bate-papo. Foi um prazer imenso. Eu que agradeço. E eu quero mesmo que a gente grave mais vezes. Tá bom, espero que vocês tenham gostado e que a gente aproveite bem isso. Tenho certeza que sim. Tá bom. Pessoal, não deixem de se inscrever, se você não se inscreveu ainda. Compartilhe com o máximo de pessoas. Estamos todos esperando o artigo dela, não é mesmo? Que eu estou já ansiosa para ler, né? Então, até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, gente.